E aí, cabeção, tudo bem com você? E aí, qual foi o seu gabarito dessa questão? É questãozinha quente, hein? Vamos juntos? A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. E aí, letra A, com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se na faixa mais jovem da população problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Houve ou não houve um erro de concordância verbal, um desvio da norma culta padrão? Sim. Cate o verbo identificar. Bem, o que é que foi identificado na faixa mais jovem da população? Problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Opa! O verbo identificar é um verbo transitivo direto, VTD. É aquele que pede complemento verbal não preposicionado. Logo, quem identificou alguma coisa. O que? Problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Logo, se esse verbo é VTD, está seguido desse si. Que esse si só pode ser um APA, pronome apassivador. Se tem um pronome apassivador, tem um sujeito apassivado. Se tem um sujeito apassivado, a regra diz que o verbo deverá concordar com o sujeito apassivado. Logo, quem é o núcleo do sujeito? Problemas. Está no singular ou plural? Plural. Logo, houve um erro de concordância verbal, já que esse si é um APA, pronome apassivador. Logo, o correto seria identificaram-se problemas psicológicos, porque problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia foram identificados. Bem, sempre que tiver um termo isolado por pontuação, exclua esse termo. Por exemplo, qual termo aí que está isolado por pontuação? Na faixa mais jovem da população. E a título de aprendizagem, sabe o que é isso aí? Isolado por um par de vírgula? Isso aí é um aposto explicativo, ou seja, um termo acessório da oração. Então você pode retirá-lo para facilitar a análise sintática da oração. Letra A está errado, houve um desvio. Ele quer a palavra que está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Letra B de baiano. É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país o que vídeos informativos que esclareçam os usuários sobre os recentes golpes que envolvem contas do Pix. Opa! Outro erro. Quem enviou alguma coisa, o que? Vídeos informativos. Logo, esse verbo é VTD. Se é VTD, esse se, a partícula se, que acompanha o verbo aí, logo só pode ser um APA, pronome apassivador. Se é pronome apassivador, via de regra, o verbo concorda com o sujeito apassivado. E o núcleo do sujeito apassivado é vídeos informativos. Vídeos, que está no plural. Logo, o verbo deverá concordar com o sujeito apassivado. Logo, o correto seria: é necessário que, se, esse se é APA, enviem
no plural, vídeos informativos. Houve um erro também aí de concordância verbal. Agora, o que a regra diz? A regra diz que quando é que o se será uma PA, um pronome apassivador? Quando é? Quando o verbo for VTD ou bitransitivo. O VTD pede objeto direto e o bitransitivo pede dois complementos verbais. Não é isso? Um objeto direto, sem preposição, e outro complemento verbal indireto, que é com preposição. Você notou bem a análise sintática desse verbo? Vamos, novamente, vamos juntos? Bom, é necessário que se envie. Pense o verbo. Quem envia alguma coisa. Enviou o quê? Perguntou o quê? O verbo é VTD. E todo VTD pede um OD, objeto direto. Percebeu a rima? Muito bem. Enviou o quê? Vídeos informativos. Enviou isso a quem? A quem? Olha o a. Quem se há? Preposição. Preposição do verbo enviar, porque é um verbo bitransitivo. Enviou isso a quem? A todo o sistema bancário do país. Objeto indireto. Complemento verbal indireto. Logo o verbo é o quê? Bitransitivo. Percebeu? Esse se só poderá ser uma PA, pronome apassivador, diante de verbos VTD ou bitransitivo. Olha que belíssimo exemplo. Logo, houve um erro de concordância verbal. Bem, professor, por que esse se está antes do verbo e não após o verbo, como a letra A? Na letra A, o pronome apassivador, ele está depois do verbo, porque a regra diz, lá em colocação pronominal, a regra diz que não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Logo, na letra A, só cabe uma ênclise. A ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Já na letra B de baiano, o se está antes do verbo, sendo uma próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Ele só está antes porque tem um fator atrativo de próclise. Quem é, professor? Esse que, cabeção? Esse que aí, ele é uma conjunção integrante, é uma conjunção subordinada integrante. O que a regra diz? Em próclise, cipa pronomes, conjunções subordinadas, interjeições, preposições, advérbios, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos indefinidos, atrai a próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Olha que coisa, que loucura! Mas só houve um erro de concordância verbal. Segue o baile. Letra C. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não têm interesse de garantir um projeto bem-sucedido de promoção social de comunidades carentes. Bem, tem erro aí? Sim, professor, tem um erro. Outro erro de concordância verbal. O que é que não tem interesse de garantir um projeto? O que é que não tem interesse? Quem é? O sistema financeiro e o setor produtivo. Sujeito composto. Muito bem. Sujeito composto. Se tem sujeito composto, qual é a obrigação do verbo? Via de regra, concordar com os núcleos dos sujeitos. Eu tenho dois núcleos, logo houve um erro de concordância verbal. Esse tem aí está no singular. Não recebeu o acento sinalizador do plural, que é o acento diferencial, que é o acento circunflexo. Então, houve um erro aí de concordância verbal. Letra D. Informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam
as tentativas de fraude relacionadas ao uso do cartão de crédito e demais serviços bancários. Tá correto aí? Tem algum erro aí gramatical? Tem. Houve algum desvio da norma culta padrão? Houve. Na letra B de diamante? Não. Não há erro nenhum aqui. Opa, quem reduz alguma coisa. O que? Perguntou o que? O verbo é VTD. Todo VTD pede um OD. Objeto direto. Quem seria? Quem seria o objeto direto? Quem seria? Olha, as tentativas de fraude. Seria. Não é. Por que, professor? Ora, porque tem um se aí. Olha o se. Que é esse se para um verbo VTD? Uma PA. Muito bem. Uma PA. Pronome passivador. Se tem pronome passivador, não é porque temos um sujeito apassivado sofrendo a ação ao invés de praticar a ação? Sim, professor. Logo, as tentativas de fraude é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? As tentativas. Singular ou plural? Plural. Logo, qual a obrigação do verbo? Concordar com o núcleo do sujeito. Logo, para que se reduzam as tentativas de fraude. Corretíssimo. Agora, por que o se, esse se, está antes do verbo, sendo uma próclise? Ora, professor, conforme o senhor já explicou na letra B de baiano, é porque esse que é uma conjunção integrante, e conjunção integrante atrai próclise. Corretíssimo. Isso mesmo. Você entendeu, então, aqui a questão das regrinhas. Letra E, de esperança de não cair uma questão dessa na sua prova. Letra E, um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram que as regras de concessão de empréstimo para pessoas carentes deveriam ser relativizadas. Qual o erro? Bem, quem é que decidiram ou o que é que decidiu que as regras de concessão de empréstimo para pessoas carentes deveriam ser relativizadas? Quem foi? Um conjunto de bancos de investimentos. Quem é o núcleo do sujeito? Um conjunto. O conjunto é singular ou plural? Singular. Logo, não é decidiram, é decidiu. Um conjunto decidiu. Singular e não plural. E você lembra que a regra diz? O verbo concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito não estará preposicionado. O termo de bancos está preposicionado, não pode. O termo de investimento está preposicionado, também não pode. Logo, o núcleo é conjunto, que está no singular. Então, o verbo deveria concordar com o núcleo do sujeito. Ok. Professor, o que é isso aí? Entre pontuação, entre vírgulas, entre os principais do país. Isso é um aposto, cabeção. Isso é um aposto explicativo, dando uma explicação sobre o termo anterior, o qual exerce a função de sujeito. O aposto explicativo sempre virá intercalado entre o sujeito e o verbo e o outro complemento. Tá. Gabarito, letra D de diamante. Que questãozinha, hein? Questãozinha muito quente. Isso aqui é o que cai normalmente nas esmagadoras bancas examinadoras de concursos públicos. IBFC, AOCP, VUNESP, Quadrix, Quadriplex, IBFC, Sebrasp, SESGRAN Rio. A banca agora quer fazer agora o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, a nossa banca a OCP. Então,
o Sebrasp, né? O Sebrasp vai fazer agora. Então, isso aqui é comum em qualquer prova examinadoras de concurso público. As principais bancas estão nessa pegada aí. Você viu quantas coisinhas? E tem muito mais coisas aqui que eu agora nem examinei com você, porque a questão não está pedindo isso. Mas você precisa estar praticando resoluções de questões para ficar bom nisso. É por isso que o curso Português e Redação do Zero chega para fazer isso com você, preparar você para esses megas concursos públicos. A nova turma, que começou agora, ainda temos algumas vagas, tá? Temos 4 a 5 vagas, se eu não me engano. Mas o momento é agora de você partir do zero para o topo, para ter êxito em suas provas de concursos públicos. Para mais informações sobre essa nova turma ou as novas turmas que virão, tanto de português quanto de redação, corra aí e chama o professor Joaquim no privado, que será um prazer imenso poder te explicar detalhadamente como é que acontece os nossos cursos. Fui!